Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 19. Eu sou o Ed The Drummer e o calor que tá de matar. Porque eu tô aqui com, novamente, em sua cozinha, sala, Botega. E aí galera, hoje vamos falar sobre a menor porção de matéria viva, hein? É isso aí, porque hoje a gente vai falar sobre a célula. Mas peraí, não é sobre biologia, né? Vamos falar sobre igrejas em célula, grupo célula, como funciona isso, o que é uma célula? Se você já ouviu falar e não sabe o que é uma célula, vai descobrir hoje. Tá beleza, Edson! Le prince cherche sa princesse et devient très mélancolique. Então, Botega, hoje nós vamos falar sobre células, sobre a célula da igreja, o grupo célula, que faz parte das igrejas em células. E para começar, então, como sempre, Como sempre, o que é uma célula? Matias, então, o que a célula é pra mim? Pra mim, então, como a gente já aprendeu várias vezes em alguns treinamentos que a gente já passou, né, a igreja em célula é como se fosse a segunda asa do avião chamado igreja, né? Então, pensando na igreja como um avião, uma das asas ia ser o encontro de domingo e tal, e a outra seria a célula. Então, seria algo que a igreja precisa ter para conseguir voar em linha reta. Muito interessante. Então a célula é uma parte muito importante da igreja em células, né? Porque, que nem tu comentou, sem ela não funciona. Ou melhor, se ela não estiver funcionando direito, a igreja vai pra frente, né? Claro que a gente tem muitas igrejas que não são em célula, né? E a gente pode deixar para debater essas diferenças. Claro, começar a dar o suspense. Eles vão do jeito deles, né? Mas cada um tem sua forma de trabalhar. Mas então, a célula, né? A célula, se a gente for analisar na biologia... Na biologia? Tem o mesmo nome, né? É célula. O que é a célula? Célula, tanto no jeito biológico quanto no jeito... Tanto falando em igreja também, eles têm o mesmo sentido, né? Então, na biologia, a gente sabe que a célula é uma porção, a menor porção de matéria viva. Então, se tu for pensar dentro do teu corpo, o que uma célula representa pro teu corpo, e ver na igreja o que a Bíblia fala sobre isso tudo, a gente pode ter ali que então a menor porção de matéria viva, então um grupo pequeno de pessoas que vão se reunir, onde a cabeça é Cristo, né? Então a gente tem algum alimento da onde buscar biologicamente também e na igreja. Então a gente tem várias células que juntas formam o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, que também na biologia a gente vai ter no nosso corpo várias células que vão formar o nosso corpo. Então, cada célula tem a sua diferença, tem algumas que são mais, digamos, são células do sistema nervoso, tem umas que são células todo tipo, né? do sistema células da pele, cada uma tem uma característica diferente, e acredito que isso também a gente pode levar dentro da igreja, mas é mais ou menos isso, né? Igreja, biologia, por isso que se chama célula. Essa que é a ideia, né? E também tem a questão que a célula, ela se multiplica, né? Ela sofre que, né? Aqueles, né? Biologia tá longe da minha alçada hoje, mas ela sofre aquele processo, não sei se é meiose, mitose, multiplicação, né, celular. Acho que eu tô pegando aqui na Wikipédia pra gente ter. Mitose é o processo pelo qual as células eucarióticas dividem seus cromossomos em duas células menores do corpo. Esse processo dura... Deve ser a tal da mitose. Meiose é o nome dado ao processo de divisão celular através do qual uma célula tem seu número de cromossomos reduzido pela metade. Então não é isso aí. Não é meiose. Não é meiose. Porque meiose é meio, né? Meiose. Meio. E a mitose... Do latim. E a mitose é o mito, mítica. É mítico. Mito. Então a mitose, que daí ela sofre essa mitose e faz a multiplicação dela
Mas olha, sabe que quando o cachorro tá com os pelos compridos e ele pula assim eu estou com calor, sabe o que ele te pede? Mitose. Não começou. Tá bom. Tá. Mas então, a célula se multiplica, né? A célula biológica, né, tal, essas coisas aí que eu não entendo muito. Ela se multiplica para que ela possa formar 2 células, como disse, menores. E essas células vão crescer e vão se multiplicar de novo e tal. Que no caso ali, na mitose diz que elas se dividem, né? E na célula da igreja, em células, ela divide-se, só que a gente não diz que ela se divide, a gente diz que ela se multiplica. É feio dizer que se divide, né? Parece uma questão inferior, né? Sim, né? Pode Cristo se dividir? Como está lá em 1 Coríntios? Na verdade, na célula se multiplica, né? Porque ela era uma célula e ela virou duas células. Uau, que mágica! 2 células menores. 2 células menores que têm o mesmo propósito, que crescem também e elas vão continuar tendo os mesmos passos, tudo igual, só vão ser 2. Estão multiplicando. Então eu vou pegar aqui, para nós poder explicar bem assim o que é uma célula, né? Se tu me permite, Boteiro. Sim. O que está escrito lá no site células.com.br, vou botar link no post. Link no post aí, para quem quiser ler. Mas está lá no site células.com.br, que é do Ministério Igreja de Células. O MIC, né? Sempre falei MIC e pensava que era microfone, né? Mas vamos lá então. Diz assim que a célula é um grupo de 8 a 15 pessoas que formam uma comunidade para experimentar o amor de Deus, para crescer no relacionamento com os outros e para alcançar os incrédulos. Compartilhar nossas vidas com as outras pessoas na presença de Jesus vai nos unir em uma forte malha que não pode ser rompida. Vai nos unir em um cordão de 3 dobras, né? Olha só. Olha ali. A força de um indivíduo não é o único fator determinante para a sua caminhada com Deus. O restante da célula apoia cada membro com oração, encorajamento e visão pelos perdidos para mantê-los crescendo em Cristo. A presença de Jesus no centro da reunião é a força do grupo. Ele é o único que pode oferecer o poder e a visão para caminhar uma vida cristã. Quando sua célula se encontra para a edificação, o foco está em experimentar Jesus em cada parte do encontro. Células são tanto para edificação como para evangelismo. Se uma célula não traz visitantes, não cresce e não se multiplica, e se tornará um grupo apenas voltado para o egoísmo, enfadando-se até morrer. Se uma célula não pastorear e edificar as pessoas, não desenvolverá liderança, não formará um caráter aprovado nas pessoas e as pessoas eventualmente cairão em sua caminhada com o Senhor. O grupo deve focalizar-se tanto em edificar uns aos outros como investir, orar e alcançar perdidos. E aí ele diz assim, diferente do movimento de igreja nas casas, né, que tem isso também, só que não são células, a gente vai ver o que compõe uma célula e a gente vai ver que tem a diferença. Ele diz assim, que as células são parte de um todo, as células não são independentes, mas interdependentes umas das outras. Muitas células se encontram formando uma congregação para ter uma celebração semanal em conjunto. Uma congregação é uma extensão das células e não funciona sem as células. Desse modo, o pastoreio dos membros é feito pelo líder de célula, que é responsável por um grupo de apenas 3 a 15 pessoas, e não pelo pastor da igreja, que pode ser responsável por centenas ou até milhares de pessoas. Então, aí ele demonstra assim mais ou menos o significado da igreja em células, né? Tipo, qual que é a raiz dela, né? Que é realmente tu poder evangelizar, edificar as pessoas num grupo pequeno, em que as pessoas são pastoreadas por um líder e não pelo pastor, que no caso em igrejas grandes que não são em célula, o cara tem que ficar pastoreando todo mundo, né? E é desgastante. Então, no caso, se a gente for parar para analisar a célula, porque a gente viu ali nesse texto dos células, né, que as células normalmente se reúnem numa congregação maior, a gente chama de celebração, né? Se a gente for parar para pensar, então essa celebração onde reúne todas as células, que seria a igreja como um todo, ela é uma família grande, e a célula daí seria uma família menor.
E ali a gente consegue cuidar uns dos outros, né? E a gente consegue também desenvolver os dons e talentos que Deus nos dá, fazer o evangelismo de uma forma melhor. A gente tem uma comunhão mais profunda ali, né? Podemos orar uns pelos outros, né? Então ela é bem importante para a caminhada cristã, né? Tu ter ou participar de uma célula é algo bastante importante para o cristão. Eu, digamos assim, nunca participei de uma igreja que não fosse em célula. Eu também não. Mas... eu já participei da católica. Da católica eu nunca fui. Mas a católica também tem células. Tem células, mas eu não participava de célula. E aí, então... É verdade, a católica tem célula, lembrei agora, é verdade. Principalmente quando tinha, perto da Páscoa, aos 40 dias, aí eles se reuniam, tinha encontro de oração, esse negócio. Tu vê que até, digamos, eu não sei quando que a católica começou a fazer isso, mas eu sei que não é de sempre que ela faz isso, né? Mas o Papa deve ter aprovado, senão nós não podíamos fazer. Mas tu participar de uma célula é algo que enriquece o cristão, principalmente porque vai ser na célula, principalmente, que o cristão vai realmente conseguir colocar os seus dons para trabalhar, né? Talvez numa congregação de 1000 pessoas, sei lá, até menores, talvez de 200 pessoas, é difícil talvez tu conseguir ter algum momento para te usar teu dom, usar os teus dons, né? Às vezes tem tantas pessoas já fazendo alguns trabalhos, alguns ministérios que é difícil tu entrar nisso. E no célula tu consegue ter um trabalho mais pessoa a pessoa, então os dons são mais fáceis de serem demonstrados num grupo menor. Mas então, Botega, por que a gente tem que fazer célula? Tipo, existe alguma coisa na Bíblia falando sobre a célula? Olha, eu fiz uma pesquisa rápida na rápida. Bíblia. Pesquisa rápida ali. Tu pesquisa ali em casa, no Novo Testamento, e eu encontrei... Nossa, que pesquisa! Não, mas alguns trechos aí que mostravam que realmente eles se reuniam em casa, então vou ler algumas aí rapidamente. Se tu for ver em Atos, tem 3 pontos. Ele fala no capítulo 2, no versículo 46, então, que é um que a gente esse de Atos aí que tu vai comentar, ele fala, é interessante, ele fala sobre o início da igreja de Atos, né? Isso. E aí, digamos assim, a igreja de Atos, esse início dela, a gente pode usar como exemplo para nós. Né? A gente vai entrar mais profundamente nesse grupo de versículos, mas no capítulo 2, versículo 46, eles falaram, partiam o pão em suas casas. Né? Em suas casas. No capítulo 5, versículo 42, diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. No capítulo 2, versículo 20, a Bíblia fala assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Só nas casas. Só nas casas. Colossenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Na minha casa? Não, da Ninfa. Ah, tá. Em Filemão, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Em sua casa. Então a gente tem vários trechos ali em que no Novo Testamento realmente eles também tinham essa questão de se reunir em suas casas para falar de Cristo, para aconselhamento, para ensinar um ao outro e também para proclamar a Cristo, né? O interessante, por exemplo, eu gosto de usar bastante para falar sobre célula, o Atos 2, né, que tu citou ali um versículo, que ali fala sobre, então, a igreja lá, o início da igreja de Atos, e ele fala ali, como tu leu, que eles partiam pão em suas casas, né, e tal, e depois o 47 diz assim, que eles... Bom, vou ler o 46, né, de novo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, que seria, no caso, a celebração, né, que se reuniam todo mundo no pátio do templo, que seria todas as células, que era onde os apóstolos, eles ensinavam, né? Eles ensinavam sobre a palavra, sobre o evangelho, e depois partiam os pão em suas casas, né, que seria a célula,
E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Né? Então veja assim que ali já tem um ponto que é interessante, que o evangelismo ele é feito por Deus, né? Agora, bom, deixa eu explicar melhor essa frase, né? Porque tem gente que não vai entender. Quando eu digo que o evangelismo é feito por Deus, quer dizer que a gente faz a nossa parte e é Deus que acrescenta, né? Nós precisamos sim falar de Deus para as pessoas e através da nossa vida falar de Deus para as pessoas também. E Deus, ele vai fazer com que essas pessoas venham querer ter interesse, sei lá, de alguma forma assim, é complicado de explicar isso, mas a ideia é essa, né? A gente tem que fazer a nossa parte, mas está orando, está vivendo uma vida cristã com um caráter aprovado, né? Sim. Não vai vir de nós a atitude das outras pessoas participarem de uma célula. Nós não temos como obrigar as pessoas. Né? Isso, a gente vai fazer a nossa parte, que é aquilo que Cristo pediu para nós, que é falar de Cristo, né, passar o evangelho para as outras pessoas, mas quem vai acrescentar, como diz ali em Atos, é Cristo, é o Senhor, que acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Então, Deus salva as pessoas e vai acrescentar elas em uma igreja, alguma célula. Então a gente vê ali, Botega, que é bíblico essa coisa de célula, né? Que no caso seria grupo nas casas, né? A Bíblia não fala, grupo célula. Não, fala que eles se reuniam em casas, né? Em grupos pequenos para ter comunhão, essas coisas assim. Mas eu te pergunto, na tua opinião, por que fazer célula? Por que fazer célula? O célula, para mim, é o principal, digamos, o motivo, assim, para que eu vejo na questão das pessoas é aquilo que eu mais ou menos tinha comentado antes, né? Que é mais proveitoso para as pessoas tu ter um grupo menor em que tu consiga utilizar o teu dom, que tu consiga ser edificado na vida a vida, que nem a gente chama, né? Ouvir de alguém alguma coisa que tu precisa, né? Tu consegue realmente expor talvez algum problema que tu tá passando para as pessoas poderem te aconselhar, orar por ti, ouvir a palavra de Deus, aconselhar alguém em algum problema, fazer parte do reino de Deus, né? Tanto numa organização de células, digamos que tu é bom para organizar, então tu vai ser uma pessoa que vai organizar a parte de esquematizar a célula, né? Que nem a gente vai falar depois dos 4 E's, ou organizar a casa. Se tu é uma pessoa que recebe bem as pessoas, então tu pode ser uma pessoa que vai receber bem as pessoas dentro do célula, que as pessoas vão vir na tua casa e tu vai ser bastante hospitaleira. Se tu é uma pessoa que tem fé, então tu vai ser uma pessoa talvez que vai orar, uma pessoa que vai encorajar, que vai exortar alguém. Então dependendo do que tu é melhor, tu vai ser usado realmente dentro do célula, né? Não que a gente está tirando toda a força que tem a celebração, a reunião de domingo, né? A reunião de domingo também tem a sua, digamos, importância, a sua importância, que seria, então, tu receber realmente a palavra de alguém que estudou para isso, buscou esse conhecimento, né? Vai ser ali onde que Deus vai te dar o que tu deve fazer, digamos, a forma que deve seguir isso. Eu acho que não deve vir da célula, né? Não me lembro como é que é a palavra. A doutrina. A doutrina, isso. O que vem da igreja mesmo tem que vir no domingo. Nos sábados, no caso, a gente... A célula tem que tratar a vida, né? A célula tem que ajudar a santificação do cristão. É isso aí. Né? Então tem cada um o seu espaço, né? Cada coisa tem o seu espaço. O domingo é o dia da doutrina, do que tu tem que ouvir da palavra de Deus, e na célula é o dia que tu vai realmente aplicar isso, receber aconselhamento, dar aconselhamento. E esse que eu acho que é a chave de uma célula. É que nem tu comentou antes, né? A igreja de 2 asas, né? É um pássaro que precisa ter a asa da célula e a asa da celebração, né? Isso. Os dois são importantes. Até dei um estudo, não sei se tu lembra, recentemente, sobre a igreja de Atos. Certo. Igreja de Atos, que eu dei uma estudada em cima dessa parte de Atos, e eu fiz, em vez de que a igreja tinha que ser um pássaro, tinha que ser um avião, né? Avião tem mais asa, né? Tem umas asinhas menores atrás. Tal. Daí, se vocês quiserem escutar o estudo, link no post, né? Que daí eu falo sobre também a importância do discipulado, né?
Acho que a gente não falou sobre discipulado no Pelo Amor. Não falamos, pelo amor de Deus, sobre discipulado. Tem uma fazer um episódio sobre discipulado também. Olha só. Muito importante. Acho que as pessoas... Tem muitas pessoas que não sabem o que é discipulado. E é uma coisa extremamente importante pro cristão. Faz parte da igreja avião, né? Vai dizer que tu nunca falou pra alguém que não é da igreja, alguém que não é crente, e tu diz, não... Vou lá fazer um discipulado. Estava no discipulado. Sim. Discipulado? O que é isso? Como assim? Você estava em cima do cordão e você desceu para o lado? Fora do cordão? Nossa. Discipulado. Mas fiquem ligados. Virá um episódio. Vamos ter que fazer, agora promessa, hein? Promessa e dívida. Tem que fazer um episódio sobre discipulado agora, hein? Tem muita gente que não conhece. Até porque a gente deve ter ouvintes que não devem ser cristãos, hein? Com certeza. É bom pra eles conhecerem isso aí, né? Se você está ouvindo isso aqui e não é cristão ainda, parabéns. Você é um cara que... Curiosidade, sim. Curiosidade é importante, né? Cada um tem sua escolha, né? Na sua vida. Mas voltando. Sim, voltando. Então, que nem eu tava falando, e daí... Comento ali sobre a importância do discipulado, também da ceia, né? Que a ceia também é muito importante para o cristão participar. Que é feita no domingo, não no célula. Que é feita no domingo, mas, veja só, cito naquele estudo que provavelmente na igreja em Atos eles faziam a ceia na célula. E não tem problema se quiser fazer na célula, mas isso não é regra, né? Por exemplo, assim, o que funcionava para a igreja em Atos, também a gente vê muitas coisas que hoje não funcionam mais. Né? Então, o que pode funcionar para nós, aqui na região onde a gente vive, talvez não funcione para o pessoal que mora lá no Nordeste. Eles vão fazer de uma forma diferente. Então, a forma como se fazem as coisas, né? Depende, regional. Né? Depende da cultura, né? Depende... Por exemplo, nós aqui na Serra Gaúcha, nós não costumamos fazer evangelismo de massa. Tá certo, tem gente que faz, né? Nada contra o evangelismo de massa, mas a nossa visão do local onde eu congrego, por exemplo, a gente tem a visão que a gente tem que evangelizar na questão do relacionamento. Mas espera aí, eu acho que como tu disse que pode ter gente que não frequenta a igreja que pode estar ouvindo isso, especifique melhor o que é um evangelismo em massa. Evangelismo de massa é soltar panfleto na rua, é fazer algum evento na praça, sabe? E tocar tal, e soltar panfletinho pro pessoal e visitar a igreja. É tu reunir um grande número de pessoas para falar de Cristo, mesmo que tu não conheça. Nós até acreditamos em fazer algo desse gênero, mas aí de modo diferente. Fazer um evento de colheita, que a gente chama. O que é um evento de colheita? Fazer um almoço. E nesse almoço, as pessoas que são membros da igreja, pegar, reunir e chamar convidados. Chamar seus alvos evangelísticos, né? Que seriam as pessoas que eles têm como alvo para falar de Cristo. Isso é a nossa visão, a gente vê como algo que funciona, né? Mas é algo que funciona para a nossa cultura, isso, né? É algo regional, né? A gente vê que algo em massa é difícil, porque a nossa região é muito difícil alguém que a gente não conhece vir falar para nós alguma coisa que a gente tenha que fazer. É isso aí. Né? Talvez em outros lugares as pessoas são mais abertas a isso. Não, mas tem, aqui... eu sei, eu conheço pessoas que são lá mais pra cima, né, do Brasil, e eles falam que, tipo, nossa, pra te falar de Cristo lá é muito fácil. Sim, claro, tem lugares e tem lugares, né? É que às vezes nem pros nossos amigos a gente consegue falar. É difícil, né? Muito preconceito e a pessoa é muito fechada, o coração é muito duro. A cultura italiana é muito forte, catolicismo também é muito forte, aí o pessoal se fecha bastante, né? E eles pensam que a única coisa que tu quer fazer é roubar o dinheiro deles. É só tu falar em igreja, as pessoas já pedem quanto que tu contribui na igreja, tu é obrigado a dar dinheiro. Essas são as primeiras bem assim, coisas. É a primeira coisa que pensa, né? Então por isso que é na questão do relacionamento, né? Porque aqui tem igrejas que fazem, não sei se funciona, se funcionar, amém, né? Porque eles estão atingindo mais pessoas. Mas nós não fazemos porque no evangelismo de massa, assim, soltar panfleto, tu não tem um relacionamento. Tu vai convidar pra tua igreja uma pessoa que tu não conhece, ela vai chegar lá e tu não conhece a pessoa, né? Sim. Claro que não tem problema tu falar para um estranho de Cristo. Não estamos tirando isso. Tu tem que aproveitar as oportunidades, né? Deus vai te usar tanto para falar com os teus amigos, como talvez para ser exemplo para uma pessoa que tu nunca viu na frente. Daqui a pouco tu tá ali, sei lá, até
tá, sei lá, tu tá numa loja, de repente chega alguém e tu faz alguma coisa que foi um exemplo, a pessoa, nossa, que legal que tu fez. E tu não conhece a pessoa, e ela viu o teu exemplo, pá, que legal que tu fez, nossa, bacana. Daí tu fala, né? De repente daí tu já fala de que o Cristo tal, né, mudou minha vida tal. E de repente ali essa pessoa que tu nem conhece tá junto contigo, faz parte da família já. Olha só. Eu tenho um exemplo ali do Diogo, né, que ele faz vistorias para seguro. Então ele tem contato com muita gente que ele não conhece. E aí então ele leva a Bíblia dele junto, ele comenta alguma coisa e volta e meia as pessoas se interessam. Volta e meia ele fala mais de Cristo, então é algo que a gente... Claro que é na base do relacionamento, não é naquele negócio lá. Ah, sim, beleza, daí vem lá se tu quiser. Não, aquilo lá, pô, vamos conversar aí. Eu vou trabalhar contigo, não é a igreja que vai trabalhar contigo, né? E o Célula, ele também é um recurso para esse tipo, esse evangelismo de pessoas que talvez tu não conheça muito, também o Célula também vai suprir isso, também quanto o evangelismo de pessoas que tu conhece, porque tu vai depois trazer essa pessoa para dentro de um Célula. A pessoa, principalmente aqui na nossa região, que as pessoas têm esse pé atrás com igreja, tu não vai dizer, olha, a gente vai numa igreja, num lugar lá que tem uma cruz na frente lá e... Até porque a nossa nem tem, né? A nossa não tem. Então, a gente vai na casa de uma pessoa, a gente vai falar de Cristo. Isso desperta o conhecimento a muitas pessoas, porque... Tocar algumas músicas. As pessoas, principalmente aqui na região, elas pensam em igreja, elas pensam naquela igreja católica, que ela tem o estilo de igreja, né? Tem o sino em cima, tem as imagens às vezes e tal. E vão... Aí a gente fala que a gente se reúne em casa para ler a Bíblia, muita gente... Esse é o ponto que dá curiosidade para as pessoas, né? Esse é o ponto que as pessoas ficam na dúvida, mas como assim? É uma igreja, mas as pessoas, elas mesmas se reúnem para falar de Deus? Então, tanto para pessoas conhecidas quanto para pessoas desconhecidas, o Célula, ele é muito importante, né? Então, Botega, acho que a gente podia comentar pro pessoal que tá na curiosidade, né? Que o pessoal que não sabe o que é uma célula, ou até o pessoal que já sabe o que é uma célula, mas não sabe como fazer uma célula ou como funciona, falar quais são os pontos principais da célula, né? Vamos ver quantas pessoas não conhecem célula. Levanta a mão aí, quem não conhece célula. Vamos ver? Ali, ó, ali tem um. Opa! Ó, mais um ali, ó. Fulaninho, aquele ali, ó. Aquele ali sempre que levanta a mão, quando pergunta, né? Nunca sabe, né? E sabe tudo também, né? Sabe quando pede que sabe, quando pede, acho que ele nunca escuta, ele vê as pessoas levantando a mão e levanta junto. Sempre tem o que é levado pela manada. É, sempre assim. Mas então, Botega, nós podíamos começar então pela quem dá direção para a célula, né? Quem que direciona a célula, né? A gente chama de... Cristo. É isso aí. Tá bom. Mas quem que faz as pessoas irem na direção de Cristo? É os facilitadores. É os facilitadores. É os facilitadores? Não seria são os facilitadores? Mas a gente tá numa região onde que as pode, pessoas né? são colonas, então, então eu me deixo usar para essa... Me deixo levar. Me deixo usar para essa figura de linguagem que é... Sim, licença poética. É os facilitadores. Licença poética, né? Beleza. Com certeza. Então nós temos os facilitadores e temos os auxiliares também, né? Explique aí com as tuas palavras o que são facilitadores e auxiliares. Facilitadores, então, digamos assim, as pessoas chamam o líder de célula, né? Nós não gostamos de chamar o líder de célula. A gente consegue ver aí que dentro da ideia célula, ela também tem várias diferenças, né? Tem pessoas que chamam líderes, tem pessoas que chamam facilitadores. Nós gostamos de chamar de líderes por um motivo. O líder, ele dá aquele ar, nossa, ele é o líder, né? Ele é o líder. Cabeça. O facilitador, ele é um líder, não deixa de ser um líder, ele é um líder. Mas o termo facilitador, ele dá um ar assim, ele está ali para facilitar as coisas. Não é ele quem vai fazer tudo da célula. Ele vai facilitar para que a célula possa chegar, ele possa andar no caminho de Cristo. Que as pessoas possam se tornar mais parecidas com Cristo. Ele vai facilitar isso, mas quem vai fazer as coisas não é o facilitador. O líder dá a ideia que é tudo ele que tem que fazer. É que nem aquela ideia de pastorzão, sabe? Tem o pastorzão aí, ele tem que fazer tudo.
né? Tu tá sendo pago para isso. O facilitador, por exemplo, não é pago para nada. E o auxiliar, ele vai auxiliar o facilitador. A ideia é que o facilitador ele treina o auxiliar para que o auxiliar possa no futuro se tornar um facilitador. Então o auxiliar vai crescer. No momento em que a célula se multiplica. Exatamente, porque quando a célula se multiplica, vamos ter 2 células, né? E aí o auxiliar vai tomar esse cargo de facilitador e vai continuar essa mesma ideia. Exatamente, vai ter treinar o professor, coisas assim, né? Então, vamos recapitular o que a gente tem até agora, para as pessoas se inteirarem do assunto. Então, a gente tem a nossa igreja, dentro dessa igreja, várias pessoas se reúnem nas suas casas. Pequenos grupos. Normalmente, esses grupos eles são divididos por região ou por idade. Por exemplo, a gente tem células que se reúnem em cada região da cidade, que então se a pessoa, digamos, é de tal bairro, existe uma célula naquele bairro que ela pode frequentar. Então as pessoas daquele bairro vão revezando entre as suas casas para receber esse célula. E a gente também tem células jovens, em que também os jovens de uma faixa etária também se reúnem dentro de uma célula. A faixa etária é interessante para os jovens por causa da questão das vivências de cada um, né? Pela consequência de tu não ter uma pessoa muito jovem, uma pessoa mais velha, né? Questão de jovem, que não vai bater as suas vivências, né? Então, sim, um tá indo no colégio, outro já tá na faculdade, já é pai. Então tem a faixa etária, então dependendo então do critério as pessoas se reúnem. E dentro desse grupo pequeno, há pessoas que são líderes, mas não líder no sentido de fazer tudo, de ser a pessoa em que comanda o célula, mas sim ela é um facilitador, né? A gente não gosta de ser chamado como líder, né? A pessoa que está tendo esse cargo, então ela é um facilitador que vai facilitar que o célula seja feito da forma correta, vai facilitar que todas as coisas que a gente vai falar do que o célula que faz parte do célula aconteça realmente, vai ver se essas coisas estão sendo feitas corretamente, também vai passar as tarefas para as outras pessoas, né, para que ele não seja um facilitador centralizador. E também vai treinar auxiliares para quando esse grupo crescer a certo ponto, para poder multiplicar e ele se tornar um facilitador lá também. É interessante essa questão que tu falou também das tarefas, né? As tarefas eu vejo que não é uma coisa que ela faz parte do ministério, igrejas em células e tal, né? Mas é algo que é muito importante e é algo que funciona. Sim. A ideia da igreja em célula é que o facilitador no início ele vai fazer tudo, o auxiliar ele vai começando fazendo as coisas e quando vê no final o auxiliar está fazendo tudo e o facilitador está só orando pela célula. Certo. A visão que eu tenho é a divisão de tarefas. Ou seja, o facilitador ele não vai fazer tudo. Por exemplo, tem que cuidar da rede de discipulado da célula. E fica o link pro próximo podcast sobre o discipulado, então a gente já vai saber o que é uma rede de discipulados. Olha ali, ó. Então, o que é? Por exemplo, cuidar assim para ver se todas as pessoas estão fazendo discipulado, estão sendo discipuladas, né? O facilitador poderia fazer isso. Mas ele coloca um membro dessa célula, não precisa ser o auxiliar, um membro para cuidar disso. E ficar encarregado dessa Fica encarregado, olha, é tua responsabilidade. Por exemplo, temos os Es, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Os Es, né? Os Es. Tem que ser pronunciado de forma correta. E de escola. Então temos os Es. Aí, de repente tem o E lá que é a edificação. O facilitador ele não vai fazer edificação. Os membros podem fazer edificação. E mais, o facilitador não precisa ficar organizando, olha, é tu fulano que faz edificação, tu quer ajuda? Ele pode colocar um outro membro para ajudar essa pessoa, né? Então isso diminui o cargo do facilitador. E o facilitador ele pode pensar em coisas mais importantes, como o treinamento dos seus auxiliares, pensar como está o crescimento da célula, crescimento espiritual, o amadurecimento, para que rumo a célula está andando, a questão, várias coisas que são mais espirituais que o facilitador tem que cuidar, o pastoreio da célula. É como aquela questão de Abraão, né, que o sogro dele disse que ele não tinha que ficar cuidando de exatamente, todas as coisas ali, do povo. Perfeito. E na verdade ele deveria dividir em grupos de 1.000, 100, 50... digamos assim, entre aspas, líderes, né? Então tu vai
tu vai encarregar pessoas de certas tarefas que, digamos, tu só vai gerenciar uma pessoa, tu não vai ter que cuidar do grupo inteiro. Então, sim, tu gerencia aquela pessoa naquela tarefa. É como se fosse dentro de uma empresa, né? E mais, tu pode criar uma tarefa, o meu Célula tem isso, tem uma tarefa que é a tarefa de cuidar das tarefas. Então tem uma pessoa que ela é encarregada de ver se as pessoas estão fazendo as tarefas delas. Aí eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar de todo mundo? Não, eu cobro só dessa pessoa. Aí já... O fulano tá fazendo a tarefa dele? Tá. Ciclano tá fazendo? E a gente vê quando a tarefa está sendo feita, né? Então isso é muito interessante e também... Isso tu liga com aquilo que eu tinha falado de que tu consegue então ser utilizado de melhor forma dentro do Célula, né? Então a pessoa, por mais que talvez ela chegue lá e vamos fazer, o processo do Célula seria glorificar Deus, louvar Ele, aprender mais a palavra, ter comunhão com as outras pessoas, mas no momento em que tu recebe uma tarefa, tu vai ter mais uma coisa, que é tu suprir uma necessidade que as outras pessoas estão precisando. Então, é uma coisa que vai ficar leve para todo mundo, é uma coisa que tu não vai sobrecarregar uma pessoa só, o líder, no caso, né, o facilitador. Tu não vai sobrecarregar ele com um monte de tarefas e as pessoas vão ter tarefas menores que vão conseguir fazer tranquilamente durante a semana e o Célula vai se encaminhar muito melhor dessa forma, porque cada um sabe que a célula só está acontecendo porque ela também está fazendo a sua parte dentro do grupo, né? E muito importante também, que essa questão das tarefas possibilita com que as pessoas possam usar os seus dons e talentos. Por quê? A gente tem que entender que as pessoas elas são diferentes e elas não têm os mesmos dons e talentos. Então, por exemplo, o líder, ou melhor, o facilitador dessa célula, talvez ele não tenha o dom do pastoreio. E como é que ele vai pastorear essa célula se ele não tem esse dom? Aí, daqui a pouco, o auxiliar ele tem esse dom. Ele coloca o auxiliar para pastorear a célula. Ou talvez é errado? Auxiliar, talvez um outro membro. É errado fazer isso? Não. Porque essa outra pessoa vai estar pastoreando, mas o facilitador está ali do lado dessa pessoa. E aí, cara, vamos direcionar aqui dessa forma, né? Tu que tem isso. Ou, por exemplo, o facilitador ele não tem o dom de falar, do ensino, né? Mas sim outros membros que têm. Então eles podem exercer esse dom. E mais importante que isso é que a gente só consegue perceber os dons e talentos que a gente tem e nas outras pessoas quando a gente faz. Isso é muito interessante porque não é uma questão de que, digamos, as pessoas têm que saber o dom dela e se pronunciar dentro do Célula e dizer, não, eu sou bom nisso, então me deixa fazer essa parte. Mas não, a gente vai dispor para as pessoas buscarem a fazer isso e dizer, eu vejo que eu me dou bem nesse ponto, então realmente eu quero continuar nisso. Ou, foi me dada a tarefa de organizar onde vai ser as casas, onde que o Célula vai passar, em qual casa vai passar, em qual dia, mas eu não sou muito bom de organizar as coisas. Talvez eu acho melhor deixar para outra pessoa e eu acho que eu me dou melhor se eu cuidar da edificação, porque eu sou melhor com a palavra, eu estudo, eu sei tirar as coisas do texto, então eu acho que eu vou ser melhor usado naquele ponto, falando com a pessoa, ajudando a pessoa que vai fazer edificação em fazer algo mais construtivo para a célula. E também dá para a gente citar que a célula, no caso, ela tem 4 direções para ir, né? Que isso a gente chama de o banquete de 3 pernas, que está lá no livro Melhorando as Dinâmicas da Célula, né? De Jim Egli. Sei lá. Que a gente estudou em um certo momento da nossa vida. E essa banqueta de 3 pernas, Banquete, todo mundo vai lá para comer, né? Esse é o principal ponto do Célula. A banqueta de 3 pernas, ela diz assim, que a célula tem 4 direções, que é para cima, que é a direção de Deus. Então a gente tem que ter um momento que a gente vai glorificar e adorar a Deus. Para dentro, para poder edificar a vida de corpo, no caso, então, uns aos outros, que seria uma edificação, poder... O aconselhamento, a comunhão entre os membros, né? Para fora, que é a questão do evangelismo, que é evangelismo. Falar de Cristo para as outras pessoas. Então, a gente poder atingir as pessoas que estão fora da célula. E para frente, que é para multiplicar ministérios, que seria multiplicar a célula, evoluir, sabe? Crescer, né? Então, até também crescer espiritualmente as pessoas, eu vejo. Isso, e é interessante que apesar de ser um banquinho, né, a gente também pode encarar ele também como
já muitas vezes já foi comentado em célula de ser como se fosse um barril, aquele tipo barril do Chaves, né, que tem as tábuas, ou também como um banquinho, também dá para usar a mesma ideia, de que cada ponto desse, então para cima, para frente, para fora e para dentro, cada ponto desses ele está ligado um com o outro. Então se a gente for pensar no barril, se a gente for enchendo de água aquele barril, mas uma das tábuas é menor, o barril ele só vai encher de água até aquela tábua. Quando for querer encher mais, ele vai transbordar e não adianta as outras tábuas ser melhores. Ou seja, dentro de uma célula, se tu tiver, digamos, o para cima seria a forma de tu buscar a Deus, tu louvar Ele, né? Buscar da palavra dele. A oração também, né? Se tu tiver isso muito bem feito, é uma coisa que é muito grande dentro do célula, mas, por exemplo, o pra fora não é muito bem feito, né? Digamos, vocês dentro do célula, vocês fazem a edificação muito bem, vocês se aconselham, vocês é um grupo muito, muito bom para conversar e se ajudar, mas quando vocês estão fora do célula, vocês não chamam outras pessoas, não convidam outras pessoas, o célula não vai ter a sua utilidade, não vai estar útil para Deus, porque por mais que a gente seja edificado dentro do célula, a gente não está buscando outras pessoas. Aí vira um clube, né? Aí vira algo que a gente chama de célula morta ou célula doente, né? Que é quando um desses pontos não está sendo bem feito. Então, a gente precisa buscar a Deus, glorificar Ele. Isso torna dentro do célula para a gente melhorar a nossa comunhão, a gente ter algo que a gente se dá bem com todos os membros, as coisas são feitas de forma tranquila, a gente tem vontade de ir para o célula porque a gente sabe que aquele grupo é um grupo bom. E por saber disso, a gente convida outras pessoas para também participar disso que a gente tem gostado, que nos faz bem. E também nesse grupo com uma visão de que a gente vai multiplicar, a gente vai aumentar o célula, a gente vai edificar outras pessoas, a gente vai treinar líderes e assim por diante. Então cada ponto desses precisa estar bem esquematizado, bem pensado para que o célula consiga andar da forma correta. E então, falando do banquinho, se tu tiver um banco que não tem, que já é de 3 pernas, já é meio difícil. Perna não funciona, uma perna não funciona, ele cai. Se ele não tem a parte de sentar, são só 3 pernas, não é banquinho. Não é banquinho. Então, da mesma forma, a gente pensa então que os 4 pontos têm que estar realmente unidos. Como é que a gente pode fazer, Botega, para esses pontos funcionarem legal? Aí que a gente entra nos pontos dos 4 Es. Os 4 Es, que são o encontro, a exaltação, a edificação, evangelismo, e eu gosto do 5º ponto, que não é colocado na igreja em célula, que é a engorda. Então seria os 4 Es, mas o pessoal gosta do 5º E, né? O 5º E é o melhor. Então, não, brincadeira. Mas então o que seria o encontro, Botega, para o pessoal saber, porque esses nomes aqui são meio estranhos, né? O que seria esse encontro? O encontro, a gente também conhecido como quebra-gelo. Ele é o momento em que todo mundo chega no célula, tá vindo da sua vida fora da igreja, diária, da né? vida diária ali, carregado de ideias, preocupações, estresse, a família, o trabalho, alguma coisa assim, chega no célula, ele precisa abstrair disso tudo. Então é um momento em que as pessoas se divertem, elas começam então a buscar aquela comunhão. Então normalmente é feita uma brincadeira, uma pergunta que seja engraçada, algo que torne as pessoas a se abrirem para o grupo. Então é nesse momento que é o importante as pessoas começarem a falar, a pessoa começar a se abrir dentro do grupo para que os outros erros também aconteçam. Então a pessoa ela vai chegar, talvez ela é uma pessoa muito tímida, uma pessoa que está com muita preocupação, que está com algum problema na vida, talvez ela vai ficar meio retraída. Nesse momento, mesmo a pessoa sendo já antiga na célula ou sendo um convidado novo, é nesse momento em que a pessoa tem que se abrir, é a pessoa que tem que conhecer as outras pessoas. Tu vai ter uma brincadeira que as pessoas vão ter que se interagir, vai ter que ser feito isso para que a célula ande corretamente, e isso a gente vai ver mais para frente o que acontece depois quando isso não acontece. Tá, então, mas me dá um exemplo de quebra-gelo aí. Pessoal, né,
pegar. Me diz aí um quebra-gelo legal. Então, um exemplo de quebra-gelo que a gente pode fazer, então, se... Tu pergunta pras pessoas. Isso, né? No começo, todo mundo ali sentado te ouvindo, tu vai fazer a pergunta seguinte: se a tua casa, o local onde tu vive, mora, se alimenta, enfim, se a tua casa pegar fogo, qual que é a primeira coisa que tu vai pegar? Tu só pode levar uma coisa embora. Só pode levar uma coisa. Tu tem que correr pra minha casa, só dá tempo de pegar uma coisa. O que que tu vai pegar? Então, esse quebra-gelo, ele vai ser engraçado, porque a gente vai dar risada de alguma coisa que a pessoa vai pegar, ou de alguma cena, as pessoas vão tirar com essa cena com certeza. Vai falar, o irmão eu vou deixar em casa, mas eu vou pegar meu computador. Então, é um momento que vai ser divertido, que tu vai se abrir, as outras pessoas vai, digamos, a pessoa, pelo mal da palavra, mas tu vai ser, digamos, obrigado a falar alguma coisa que... E isso é bom porque as pessoas vão te conhecer. Nesse momento, por mais que seja inocente a pergunta, a pessoa vai conhecer a pessoa. Por exemplo, eu diria, eu vou levar meu computador. Eu levo minha mochila, porque minha mochila tem tudo. Então, aí a pessoa já vai saber, olha, o Botega vai levar o computador, então, é um cara que gosta do computador dele, é um cara que gosta da informática. Ele pode não pegar o pão que tá lá dentro, mas vai pegar o computador porque o computador dele tá bom. O Duda vai levar a mochila, então ele é um cara organizado, ele leva todas as coisas dentro da mochila, se ele precisar, ele tá com tudo ali. Então a gente vai se conhecendo já no encontro. E o legal de o quebra-gelo, que nem vocês podem ver que é uma pergunta simples, né? Sim. Todo mundo consegue responder. E ela também não envolve nada bíblico. É isso que eu ia dizer. É importante não usar coisas bíblicas, porque daqui a pouco vem um visitante, o cara ele não sabe o que é Bíblia. Ele não sabe nada de Cristo. Tudo que vocês vão falar, que a gente vai ver nos próximos dias, tudo que vai acontecer durante o célula, esse é o único momento que o cara vai entender. Se tu colocar a Bíblia aí, ou perguntar pro cara, o que Deus fez na tua vida essa semana? O cara não vai saber responder essas coisas, sabe? Ou, qual foi a coisa mais legal que Deus te fez? Né? Como que é o teu relacionamento com Deus? Como foi o dia que tu se converteu? Não é coisas assim que tu tem que perguntar. Tem que perguntar, cara, pergunta de hoje na nossa célula é qual a origem do teu nome? Ou tu faz uma brincadeirinha assim, sei lá, e tu tem que fazer alguma coisa engraçada, o cara que tá do teu lado, sabe? Sempre coisas assim que não tem que ofender. Interagir, sabe? Por exemplo, quem nunca brincou de Buffalo Bill? Eu nunca brinquei. Nunca brincou de Buffalo Bill. Olha ali, ó, quebra-gelo pra você que tá nos ouvindo, agora pro Duda também poder botar na sala dele. Buffalo Bill é o seguinte, tu tem que segurar os lábios pra que não mostre os dentes. Sim, lembrei. Não pode sorrir, então, tu tem que sempre esconder os dentes e aí na roda as pessoas vão no sentido, começa tipo no sentido horário, aí as pessoas vão falando Buffalo Bill, sem mostrar os dentes. E aí vai pra outra pessoa, Buffalo Bill. Aí, em certo momento, uma pessoa pode fazer Iha! E aí a roda começa a inverter. Então, se tu falou Iha, aí tu tem que a pessoa anterior a ti começa a falar Buffalo Bill de novo e vai... A pessoa que der risada, ela sai da roda. Então é um quebra-gelo que é muito engraçado. E também tu pode fazer coisas tipo, por exemplo, contar uma história, né? Aí uma pessoa começa contando uma história, a pessoa da direita vai continuando a história, vai indo. E tu pode incrementar isso daí. Tu pode fazer papeizinhos, né? Que tem uma palavra e a pessoa vai ter que continuar a história que tem com aquela palavra. Por exemplo, o cara pegou a palavra balde, né? Bom, era uma vez um balde que gostava de ser enchido com água, aí depois a outra pessoa do lado pegou milho. Então esse balde um dia ele foi pra uma plantação de milho e começou a ser enchido de milho. É divertido. É que eu, né, agora não ficou legal. Mas imagina a cena, né? E pro próximo então, Duda, a exaltação. Então, a exaltação é aquilo que a gente chama de louvor, é adoração. É o momento que a gente vai, né, nos colocar na presença de Deus, né, que é totalmente errada essa frase, né? Como se a gente não tivesse agora. Como se a gente não tivesse na presença de Deus. Mas é o momento que a gente vai agora, bom, beleza, a gente brincou, se divertiu, né? Aquilo ali, o quebra-gelo tem que durar no máximo 20 minutos, né? Já dizendo os tempos, né, o pessoal saber. Máximo 20 minutos, porque para não ficar cansativo durante todo o célula, né? Então ali, se divertiu, beleza, já tá tranquilo? Tá, então agora nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Ele. De que forma? Pode ser tocando músicas,
cantando, né, músicas de adoração, de louvor. Pode ser lendo algum trecho da Bíblia que seja de adoração. Oração também pode ser. Diversas formas, né, que tu pode assim adorar a Deus nesse momento. E esse momento serve pra gente preparar pro próximo E. Se preparar, digamos assim, espiritualmente, que a gente tá louvando a Deus. Bom, agora o negócio é sério, né? Agora parou de brincadeira, de piadinha. E agora vamos nos preparar, vamos adorar a Deus para entrar na edificação. Mas antes disso, dê exemplos então de coisas que já aconteceram no teu sala sobre a exaltação aí, pra gente ter também a explicação e o exemplo seguido dos nossos... Então, normalmente a gente toca 3 musiquinhas e já era. Lá na tua sala, normalmente tem alguém que toca um violão, né? Isso, tem um cara que toca violão, daí às vezes eu toco também. Então a gente toca 3 músicas ali, adora. Aí a gente sempre tem uma pessoa que é encarregada, né? Por isso, né? E ela escolhe algumas músicas, aí vai lá o cara e toca as músicas pra ela e ela pode falar: eu escolhi essa música porque ela é importante pra mim dessa forma. Essa música aqui essa semana, eu fiquei pensando e tal, e ela fez parte dessa semana. E daí depois pode fazer uma oração, se quiser também. Pode levar algum versículo, se quiser também. Então, dessa forma, assim, é bem tranquilo, né? Aí eu vou fazer... Tem mistério. 20 minutinhos também. 20 minutinhos. Aí eu vou fazer que nem o Bottini. Mas, Duda, me diz aí, se a pessoa não tem um violão ou não sabe tocar, como é que faz? Então, se você não tem um violão e não sabe tocar, você pode também colocar um som. Você pode colocar uma música no rádio e escutar. Ou você pode não levar nada e cantar a capela. Por exemplo, no sala que eu participo, no meu sala não tem nenhuma pessoa que toca um violão. Não é uma pessoa, não tem ninguém que tenha esse dom de tocar. Mas, de mesma forma, por exemplo, 15 dias atrás eu fiz o louvor e o que a gente fez, então, como é um sala de casais, fui eu e a Kenny que fizemos, eu e minha esposa. A gente escolheu 3 músicas, então o arquivo das músicas, não tinha ninguém para tocar, então a gente pegou realmente a música para colocar num rádio, no som, no caso lá era o home theater. Então a gente falou sobre o que a gente queria dizer com a música. Então a minha esposa falou um pouco, eu falei um pouco. Então não precisa alguém saber realmente tocar o violão, alguma coisa. Pode ser feito com músicas realmente de pessoas que a gente conhece. Então pega um CD de alguém aí que é cristão, de alguma música que tu goste, para usar no céu. Que dá pra louvar a Deus, isso, né? E também de outras formas, que nem tu falou, né? Falar um versículo de louvor, tu contar talvez o que Deus tu tem pra louvar a Deus na semana. É isso. Mas então, o próximo é então. Próximo é edificação, né? Que não é a questão que a gente vai começar a construir o prédio, né? Mais ou menos. Edificação. A gente é como se fossem os pedreiros, a gente vai edificar algo. A edificação é um estudo, né? Só que qual que é a diferença de uma edificação e de um estudo? O estudo é uma pessoa fala e as outras escutam, né? Isso. Na edificação, o célula fala. Mas alguém tem que preparar essa edificação. Ou seja, Botega faz parte do meu célula e... Botega, tu está encarregado de trazer edificação próximo encontro, né? Certo. Aí o Botega vem lá e ele traz, traz os versículos de Atos. Vamos falar sobre a igreja de Atos. Aí o que o Botega faz? Traz versículos, ele lê os versículos e coloca algumas perguntas. O que vocês acham dessa igreja? Quais são os pontos-chave dessa igreja de Atos? Como que a gente pode melhorar para estar como a igreja de Atos? Aí faz uma pergunta por vez, né? E a célula, os membros vão fazer a edificação. De que forma? Vão estar respondendo. Isso. Eu acho que é dessa forma. Aí o cara vai dizer, acho que é isso. Aí de repente vem no momento ali, qual que é a dificuldade que tu encontra, sei lá, para vir para a célula, né? Uhum. Aí o cara começa a entrar naquele ponto mais profundo. Eu tenho essa dificuldade, isso me atrapalha, e começa a entrar naqueles pontos que normalmente as pessoas não falariam numa conversa normal. Isso. Então é assim que funciona a edificação e é assim que o célula cresce. E por isso que por isso que é interessante também, qualquer pessoa pode fazer edificação, não é aquele negócio, eu não tenho
Conhecimento bíblico. Sou uma pessoa nova, fui convertido há pouco tempo e eu não tenho tanto conhecimento. Mas, com certeza, tu vai conhecer algum versículo que tu ache bom e nesse versículo tu vai ter alguma coisa que te tocou e que mudou a tua vida ou que tu usa ela normalmente para alguma coisa. E é nesse momento que tu vai fazer as tuas perguntas para as outras pessoas também falarem o que toca nelas esse versículo ou também para dar um testemunho, né? Esse versículo para mim foi chave para tal coisa, eu comecei a usar ele quando eu estava com tal pecado, ou eu estava precisando, estava na dificuldade, usei lá que Jesus carrega meu fardo quando eu estava meio depressivo, esse versículo foi chave, o que vocês entendem, né? Vocês também têm alguma história sobre isso, né? E o interessante é que a gente lê o versículo, a gente tenta fazer perguntas em cima de o que o versículo realmente traz para cada um, né? Que cada um entende em cima disso, para que a gente também não precisa ser um teólogo sobre o que o versículo está falando, mas outras pessoas também possam dizer, não, eu já ouvi falar sobre isso, eu já vi um estudo lá na igreja que falava sobre isso e quer dizer isso, e também depois uma aplicação, né, na tua vida, o que tu entende por isso, tu já viveu algo que precisou ser aplicado isso, ou que tal a gente aplicar isso na nossa vida, né? Então, tu entende e tu aplica o que tu tá falando da palavra de Deus. Então, Deus vai utilizar muito esse momento aí para te ouvir um testemunho de alguém, para te ser edificado. Talvez tu não precisa nem falar nada, mas o ouvir que tu vai ouvir de outras pessoas, que depois tu vai poder usar na tua vida, né? Eu me lembro que eu ouvi lá que o Duda me falou tal coisa e é o momento que eu tô vivendo agora, eu precisava daquilo que o Duda me falou, então foi interessante para mim. Então tem muitos momentos que a gente ouve esse tipo de testemunho, né? Eu ouvi no Célula, o Célula me ajudou, o Célula orou por mim, ou aquela edificação foi útil por causa disso, né? E é interessante aquilo que tu falou ali, Botega, que a pessoa ela não precisa saber, né, ela não precisa ser um teólogo, assim, ou precisa saber muito a Bíblia para poder fazer a certificação, porque a célula vai ajudar a colocar a certificação. Mas aí a pessoa pode se perguntar, mas Botini... Mas e se a pessoa não tem... Como é que vai ser direcionado corretamente para... Né, como é que... Daqui a pouco os caras vão estar interpretando a Bíblia da forma errada, né? E aí, agora, se a pessoa que está passando a edificação não sabe, como que ela vai cuidar disso? Aí a gente entra naquilo que a gente falou antes. Tem uma pessoa que vai ser responsável pela edificação. Não para fazer edificação, mas pelo edificação, né? E essa pessoa ela vai ter que cuidar disso. E, digamos assim, se essa pessoa também não é o suficiente, o facilitador está ali para isso. Né? Se bem que dizem que o facilitador não necessariamente precisa ser bom na Bíblia, assim, não precisa ser um cara assim, teólogo. Tanto que eu tenho até um exemplo que é do nosso amigo Edgar, né, que esteve gravando conosco o podcast da Rival Protestante, episódio 11, né? Link no post. Ele comentou que o célula dele ele não é facilitador, né? Sim. Tem um facilitador que é um tal de Eduardo. Os Eduardos são bons facilitadores. Ou não é, Eduardo, sei lá, acho que eu tô viajando também. Pra te ter uma noção, né, então, o Edgar, ele é obreiro e não é facilitador de célula, vejam só, ele não é líder de célula. Ou seja, ele é um membro. Ele como sendo obreiro, sendo o cara que ministra a palavra na igreja qual ele participa, ele seria um cara, digamos, perfeito. Pra ser líder, né? Pra ser líder. Só que olha só a questão de dons e talentos. Ele não tem o dom de ser líder de célula, ele tem o dom de ser um obreiro, de ser... E o interessante é que ele já deu vários exemplos para nós, assim, de vezes que o facilitador foi atrás dele em momentos que ele precisava, alguma coisa. Vamos conversar. Imagina, tu é o líder da igreja em que, digamos, o teu pastor, e tu vai atrás do pastor para aconselhar ele, alguma coisa assim. É isso aí, cara. Então tu vê assim, por exemplo, ele disse que ele já comentou que teve várias vezes assim que alguém tava passando notificação. E aí o facilitador ali, ele intervia, pessoal, não é bem assim. E só que o Edgar, o facilitador, ele tem bastante conhecimento de Bíblia, né, esse do célula do Edgar. E o Edgar, ele é uma pessoa assim que ele tem muito conhecimento de Bíblia, né? Eu quero ser o Edgar quando crescer, né? Principalmente da história da Bíblia. Ou a galera do Bibotalk lá também, né? Já ouviu o Bibotalk, os caras da Topitologia? Os caras são bons, Eu quero ser eles quando crescer. Mas, link no post, né? Mais um. Parece aquele
o episódio 7 que a gente fez sobre a igreja perseguida tava cheio de link, né? Creio que se tu tá ouvindo esse podcast, tu já rolou bastante a rolagem ali pra conseguir chegar até a parte do áudio. Isso. Mas aí ele comentou assim, teve uma vez assim que era um assunto meio pegado e um membro da célula tava meio que rebatendo assim, tava, né, discutindo. E o facilitador ali, ele pegou e deu uma olhada pro Edgar, né, pediu, né, me ajuda, cara. Me ajuda. Aí o Edgar interviu ali porque ele tinha mais conhecimento. Então tu vê que não era nem o facilitador que tinha mais conhecimento de Bíblia que tava ajudando, era um membro. Então isso pode acontecer, né? Sim. Então assim, cada um tem que exercer o seu dom, né? Se o cara ele tem esse dom, assim, de saber bastante coisa e tal, ele não precisa ser o líder para exercer. O facilitador ali, ele tá ali para facilitar as coisas, para encaminhar. Olha, pessoal, nós vamos nesse caminho aqui, não necessariamente ele precisa saber a diferença entre calvinistas e arminianistas. Ele não precisa saber disso. Ele precisa saber, olha, nós precisamos ir na direção de Cristo. Nós precisamos, gente, mudar o nosso jeito de viver. É isso que ele tem que direcionar a célula. E também essa questão da interpretação de algum versículo, tu não precisa saber ele minuciosamente, fazer uma homilética, sei lá, ver em grego o que significa as coisas. Sim, daqui a pouco tem gente que não pode comer ovo, né? Vai fazer um omelete. Mas enfim, aí então a pessoa ela vai levar isso para a célula e a célula vai ajudar a interpretar isso aí. Porque tu vai ter tanto pessoas novas que talvez não consigam entender o coração daquele trecho, mas tu vai ter pessoas talvez que já viram essa passagem várias vezes, já leram sobre isso, já estudaram, e elas vão poder dizer, olha, é realmente isso aí que tu tá falando, ele quer dizer isso, essa passagem, ou não, eu vejo que essa passagem ela quer dizer uma coisa diferente, né? Vamos tentar ver ela desse jeito que eu creio que é algo que... E muitas vezes a gente já teve em célula assim que a gente lê um versículo e é aquilo ali, né? Mas não é bem aproximado, a pessoa usa talvez o versículo para fazer um gancho para outra coisa, então, né? A pessoa ela não tem que ser uma teóloga, mas a edificação ela tem que acontecer, ela vai acontecer na vida das pessoas, e o versículo ele sempre vai ser uma chave ali no meio que as pessoas vão se ajudar a interpretar e buscar o que Deus quer falar para elas. Bom, e depois desse nós temos um momento de evangelismo, né? Que aí a edificação, só questão de tempo, é 40 minutos no máximo, pra não cansar. Então a gente tem aí 20 minutos de quebra-gelo, 20 minutos de exaltação, 40 minutos de edificação. A gente já tem então 40, 60, até 80 minutos, deu 1h20 1 hora e 20. E agora nós temos o evangelismo, que é mais 20 minutos, dá 1h40. Por que esse tempo? Porque a pessoa que não é membro, que é visitante, talvez ela tá aí, eu falei que ela só vai, a parte que ela vai, digamos assim, conseguir participar, o quebra-gelo. O resto, ela não sabe de Bíblia, ela não sabe o que falar, não sabe o que responder. Então vai ser tipo assim, é um negócio maçante pra ela. Talvez ela aprenda alguma coisa, mas é maçante. Então ela vai ter 20 minutos que ela vai participar e 1h20 que ela vai ficar ali, escutando só. Aí tu imagina se tu faz uma edificação de 2 horas. E é o cara não aguenta, ele nunca mais vai vir pro teu céu. Sim, tu vai ficar ali, talvez a pessoa, né, não tá tão aberta ao evangelho, e aí tu vai fazer ela ficar sentada ali, sei lá quanto tempo pra ficar ouvindo. Claro que assim, né, tipo, isso não é algo assim fixo. De repente tu tá assim, naquele dia não tem nenhum visitante, e todos os membros estão interagindo, tá indo legal a edificação, e todo mundo tá participando, e vai indo, e vai, e tu vê que ninguém tá cansado daquilo, todo mundo quer mais, tá com sede, não tem problema tu adiantar e fazer mais tempo, sabe? Porque tu percebe que as pessoas estão querendo mais. Agora se tu vê que já tem o cara ali que não aguenta mais, não sei o que, ali ó, 40 minutinhos deu. E é bom também pra te delimitar dentro mesmo com as pessoas que já estão há mais tempo, né? Tu saber que há tempo pra todas as coisas. Tem o tempo que tu tem que se divertir, ele tem um tempo fixo, e tu sabe que isso não tem que crescer muito ou ser menor, porque esse tempo é descrito para que realmente aconteçam todas as coisas que o célula pretende fazer, a edificação de todas elas, e vai dar tempo também para as outras coisas serem feitas.
Se tu vai lá e faz um quebra-gelo que te dura 2 horas, depois tu vai estar cansado de continuar sentado ali para fazer uma edificação. Então, o tempo que talvez a pessoa preparou para a edificação, que ela gostaria de usar ele integralmente, vai ficar mais fraco, vai ficar pior, por causa que a gente já está há muito tempo ali fazendo brincadeira e tal, né? Então, todos esses tempos delimitados servem para isso, né? Para te dizer, olha, a gente vai começar agora para a gente terminar daqui a 1h30, daqui a 1h20, e talvez no máximo a gente chegue a 2 horas se as coisas se atrasarem muito, né? Mas a gente vai ter as coisas delimitadas para que cada coisa tenha seu tempo e a gente consiga... E também, tipo, na edificação, se a pessoa vai dar um testemunho, vai falar, ela sabe, olha, eu tenho 40 minutos ali para falar. Então, vou tentar me abrir nesse momento aí, porque é o tempo, né? Claro. Aí depois, então, o evangelismo, mais 20 minutinhos. E o evangelismo, o que é evangelismo? O evangelismo, então, é um momento em que é feito o evangelismo, não no sentido da gente sair porta fora do célula e chamar os vizinhos, né? Evangelismo, o que é evangelismo, a palavra evangelismo? Pra quem não sabe o que é. Vem do grego evangelion, que significa, então, a boa nova, né? Significa... Pregar o evangelho. A newspaper, o novo... Newspaper! Tipo a news good, notícia, quer dizer. News good. Good news. Good news, a boa notícia aí para as pessoas, que é... Newspaper. Que é o momento de dizer lá o que Cristo fez por nós, né? Então, é o momento em que a gente não vai sair do lugar lá para convidar os vizinhos, mas a gente vai tá orando por eles, a gente vai estar expondo as pessoas que a gente quer convidar. Para que o célula possa conhecer antes da pessoa vir, né? Já saber que a gente eu tenho um amigo meu lá do trabalho que eu quero trazer, então eu quero que vocês estejam orando por ele, porque ele é uma pessoa fechada ao evangelho, ou ele é uma pessoa aberta ao evangelho, eu estou conseguindo fazer, só que ele está com compromissos, então vamos orar para que esse próximo célula ele não tenha todos esses compromissos para ele poder vir e a gente receber ele bem. Ou então dizer, olha, sábado que vem eu vou trazer essa pessoa, então vamos receber essa pessoa bem, né? Para já preparar o célula para receber uma pessoa nova, já saber que essa pessoa vem, quem que é, onde que ela vem, do que trata, talvez até de coisas que a pessoa já está vivendo, ou eu vou convidar um amigo meu que talvez morreu a avó dele, então a gente precisa confortar ele, ou então ele está meio depressivo porque terminou com a namorada, então está precisando algum aconselhamento, então talvez até a gente encaminhe o célula para falar sobre isso, para quando a pessoa vier, né? Ou tente não perguntar sobre os pais dele, porque são separados, se separaram há pouco, então talvez... Meio traumático ainda, então é interessante esse momento do evangelismo para falar dos alvos e orar por mais alvos, né? É isso aí. E acredito que o evangelismo é bem simples, né? Tem várias formas de fazer evangelismo, pode fazer assim que nem o Botega falou, e diversas formas, então assim, use sua criatividade, sempre com o foco de novas pessoas, né? Que é o objetivo do célula. Esse acho que é o único ponto, o único digamos que ele é mais aberto, né? Ele tem tem os corrimãos ao redor, onde que a gente pode andar nesse evangelismo. E tu faz o que tu quiser ali dentro. E ali dentro tu pode fazer o que quiser. É isso aí. E eu gosto de pensar assim, que depois tem o engorda, né? O quinto E. Que daí seria a comida, né? Porque o pessoal gosta de comida, tem que ter comida, né? Mas diz aí, Duda, qual que é a importância do momento da engorda? A importância do momento da engorda não é comer. A importância do momento da engorda é, digamos assim, o engorda é o momento, digamos, vamos dizer assim, mais importante da célula. Mas como assim? A gente tem os 4 E's que são importantes e só o quinto E que é importante? Que nem é 4 E, que nem faz parte dos E's, né? Que a gente inventou, né? Mas esse momento pós-programação da célula, ele é muito importante porque é o momento que as pessoas vão estar ali e elas vão conversar. Elas vão socializar umas com as outras, elas vão ter comunhão. É o momento que elas vão poder conversar sobre outros assuntos, sobre o dia a dia, e vão estar ali comendo um sanduíche, alguma coisa, e vão estar podendo conversar. Então é muito importante esse momento, né? E eu gosto de pensar assim, eu tenho uma visão de célula diferente de algumas visões que tem por aí, e eu não estou dizendo que o que eu penso é regra, mas só para vocês terem como dica, né? Que a ideia de grupo célula é que a visão tem que ser evangelismo, né? Eu tenho uma visão que a visão principal não é o evangelismo. Não é o evangelismo. Qual que é a minha visão? Minha visão é a união do grupo.
Por que eu tenho essa visão? Por que eu tenho a visão da união do grupo? Por quê? Porque no momento que o grupo está unido e ele cresce em maturidade, as pessoas elas vão começar a ver essas pessoas lá fora, vão dizer, nossa, tem uma coisa diferente, eu quero saber. Daí a pessoa tem mais abertura para falar de Cristo. E aí vem um visitante lá e ele vai ver, nossa, como esse grupo é unido, como é legal esse grupo. Como essas pessoas, elas se dão umas com as outras, eu quero isso pra mim. Sim. Se essa pessoa ela vai num grupo que não é unido, ela vai chegar, mas eu não quero isso pra mim, os caras, tipo assim, eles só falam aí, depois vai todo mundo embora, nem conversa mais. É, por isso que antes, digamos, de a gente evangelizar no céu, a gente precisa antes construir uma boa casa para receber as pessoas. É isso aí, então por isso que eu vejo assim, que o meu foco, sempre, qualquer célula que eu faço, meu foco é união. E claro que o evangelismo, né? Mas a união acima do evangelismo. Por quê? Porque a gente consegue, digamos assim, que nem a gente falou ali, fazer o alicerce, né? Para que a pessoa ela possa vir e ela poder, nossa, o negócio está funcionando, né? É a união para o evangelismo. Exatamente isso daí, né? E vem daquele versículo do Atos 2, né? Que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, no momento que a gente tem a união, Deus acrescenta. De que forma? Através do nosso bom testemunho lá fora. É, que se a gente for ver isso como, que nem a gente tinha comentado da nossa banqueta, se a gente busca a Deus de forma correta, isso vai sendo construído dentro de nós, se a gente aconselha isso às outras pessoas, então a gente vai ter uma comunhão boa com essas pessoas dentro do célula, a gente vai saber que a grande comissão que Deus deu para nós é falar para as outras pessoas. Então a gente construindo o caráter das pessoas mais próximos a Cristo, isso vai vir intrinsecamente dentro do que as pessoas estão fazendo. Essas pessoas vão para fora, né? A gente vai se tornar cada vez mais a luz, o sal do mundo, a gente vai cada vez demonstrar mais de Cristo na nossa vida, e que é o foco da nossa igreja, é realmente mostrar isso para as outras pessoas e não, digamos, fazer um convite para todo mundo, mas sim, as pessoas têm curiosidade da nossa vida, por que a gente é diferente, por que a gente age assim, por que é tão fácil a gente talvez enganar alguém e aí a gente é diferente, ou talvez, por que eu podia ser vingativo aqui, mas não sou, né? Então, é através disso que é construído dentro do célula também, né? A gente aprende também no domingo, mas a gente também aplica isso no célula, isso faz com que o célula também seja evangelístico, né? E no momento da engorda, então seria o momento em que a gente também vai colocar em prática a nossa comunhão, o que a gente recebeu ali da edificação, né? Então a pessoa pode chegar para alguém novo, o que tu achou ali da edificação? Achou que isso encaixa para ti? Tu quer saber mais? Vamos marcar para conversar mais? O comer também, então é uma coisa que une as pessoas, né? Então, que nem diz ali que tu só vai conhecer a pessoa quando tu comer 1 quilo de sal com ela. Então, é importante também dentro do célula esse momento de comer, tu vai conhecer mais as outras pessoas que tu tá convivendo. Porque se tu vai ali e faz tudo aquilo ali e vai embora, tu não vai ter tempo para conhecer mais a fundo ela, saber o que ela tá passando, como é que foi a semana, como é que tá aquele assunto que tu falou semana passada, né? Vamos combinar mais alguma coisa. Pode ser nesse momento do 5º E, né? Esse momento final que vai ser feito isso. E o célula sendo delimitado de horário, a gente consegue ter a certeza de que isso vai acontecer no final do célula. Porque se a gente deixar o célula andar livremente sem, digamos, separar os momentos certos, talvez vai chegar um momento em que o encontro vai se misturar com a exaltação, com a edificação, e aí a gente está fazendo edificação, mas ainda está rindo do quebra-gelo, e a gente já tem comida ali no meio, vai começar a conversar de outras coisas que não é da edificação, e o célula fica sem foco. As pessoas vão ficar levando aquilo ali até tal hora, a pessoa nova talvez não vai ter um momento que ele vai poder dizer assim, não, já quero ir embora agora, vai ter que esperar todo mundo ir embora, porque não teve nada esquematizado, as coisas estão andando procrastinadamente, né? E tu sabe, uma coisa interessante também que eu quero deixar de dica pro pessoal, por mais que o momento da engorda é um momento interessante, importante, não coloquem a comida como prioridade na célula, nunca. Digamos assim, hoje é na minha casa a célula, eu gostaria de fazer uma comida assim, mais trabalhada, eu quero fazer um negócio para oferecer ao pessoal. Aí de repente tá no meio da edificação, o cara sai pra ir na cozinha mexer na panela. Não, isso aí não existe, Cara, se tu quer fazer um negócio mais trabalhado, te organiza, faz antes, deixa pronto ou faz depois. Não façam com que o momento da célula, digamos, o momento ali da célula se misture com
com a comida. A comida não é importante no momento da identificação. Se tu quiser preparar alguma coisa, tu tem que preparar no final. Acabou, agora tu vai lá preparar. Ou deixa preparado já. Sim. Né? Isso não tem que atrapalhar nada, porque atrapalha. Bicho no meio da casa atrapalha também. Tem cachorro, o cachorro vai atrapalhar, porque vai chamar atenção, a pessoa não vai prestar atenção na edificação. Vai querer brincar com o cachorro. Vai querer brincar com o cachorro. O cachorro tá latindo. Tudo que atrapalha, tu tem que tirar da célula no momento da célula. Porque é muito ruim assim, tu tá ali tendo edificação e a pessoa diz, espera aí, gente, que eu vou lá cozinhar lá. Ou nem fala nada, simplesmente sai. Aí tu, tá, mas e aí? Aí tu já perdeu a atenção, não, né? Gente, não dá. Assim, ó, se tu não tem condições de fazer uma comida, bota um sanduíche lá. Quando é na minha casa, sabe o que eu faço de comida na minha casa? O que tu faz? Eu compro pão fatiado, presunto e queijo e tomate, deu. Resolvido. Essa aí é a comida que tem na minha casa. Pode, por exemplo, se tu vai fazer um cachorro quente, tu prepara todo o cachorro quente. Sim, deixa pronto. Deixa na panela. Claro. Quando termina o céu. É que eu não sei fazer, daí eu não faço, né? Mas assim, eu penso assim, cara, esse momento ali da comida, tu tem que ter comida pro pessoal encher o bucho, né? Beleza. Mas ela tem que comer a comida pensando que aquele momento não é pra comer. É um momento para conversar com as pessoas. Sim. Se tu vai lá e faz um churrasco, nada contra, legal, bacana, tu pode conversar com outras pessoas. Mas se a pessoa vai lá pensando, eu vou pro célula porque vai ter churrasco. Ela não tá indo pro célula pela edificação, ela tá indo pra comer. Se tu quiser, digamos, fazer algo desse gênero, de fazer uma comida mais refinada pro célula, tu pode fazer um evento do célula pra isso, daí tipo de coisa. Sim, exatamente. Então, a pessoa o membro do célula tem que saber que ele não vai pro célula pra comer. Ele tem que sair de casa jantado já. Sabe? Eu tenho essa visão. Ele tem que sair de casa jantado e a comida que vai ter depois do célula vai ser um negócio pra ele com, né? Tipo, deu uma fome, vou comer alguma coisinha ali enquanto eu estou conversando com as outras pessoas. Porque nem tu disse, comida une as pessoas, né? Porque se tu for ver, o célula normalmente começa às 8, né? Então, que nem na célula jovem é no sábado às 8 horas. Então, normalmente às 8, pelo menos pra mim, eu já, nesse horário, se não tiver célula, eu já teria jantado nesse horário. Uhum. Então, eu como ali pelas 7, vou pro célula às 8, o célula vai terminar ali por 9h40, se ninguém se atrasar e se for certinho, mas normalmente acaba às 10. 10 horas vai vir o negócio da comida, 10 horas, aí digamos aquele lanchinho antes de dormir. Então tu não vai, não, vou esperar até as 10 pra jantar, não tem, a pessoa não aguenta, né? Ninguém janta 10h30, 11 horas da noite no sábado. Até por isso, se a tua célula tá investindo em janta depois do célula, imagina as pessoas durante o célula, das 8 às 10, vão ficar ali com fome, querendo louco que a célula termine para poder comer. Exatamente, então é complicado. Já vem jantado, tu já tá calmo, tu já tá alimentado, tu quer ali passar um momento com as pessoas. Mas é bacana que tu tocou nesse assunto, Botega, de fazer talvez um evento diferente quando quer fazer uma comida. A célula pode fazer eventos. Pode fazer eventos. Pode fazer eventos, ela pode fazer, sei lá, um evento para convidar pessoas, né? Que nem evento de colheita que a gente falou antes, né? Uhum. Pode fazer, vamos fazer uma janta, vamos fazer alguma coisa assim. E pode fazer células diferentes, por exemplo, um célula de oração, que é só para oração. Um célula separado, vamos separar então meninos e meninas em 2 células diferentes, tratar assuntos mais pegados, assim, né? Isso faz parte do pra frente do nosso banquinho, né? Vai indo adiante, né? Então, o teu célula, isso faz parte dos membros verem o que é interessante para eles. Então, por exemplo, um célula, ele pode evangelizar sozinho, mas a gente pode fazer células voltadas para isso. A gente sabe que o célula louva sozinho, mas a gente pode fazer eventos voltados para isso. Então, por exemplo, a gente fazer um louvorzão, assim. A gente pode fazer um churrasco que a gente vai convidar os amigos. Então, não vai ser todos os ex do célula. Talvez a gente faça ali o encontro. Talvez tenha uma música rolando no fundo, não precisa alguém parar para tocar. E daqui a pouco, 10 minutos ali, alguém só fala uma mensagem, fala uma oração pela comida. Antes de comer, vamos ler aqui uma palavra, vamos meditar sobre isso. 10 minutos, nossa, o cara vai passar assim, parece que não foi nada. Aí isso gera curiosidade na pessoa, para convidar para os outros momentos. Tu vai fazer a pessoa conhecer as pessoas do célula para também querer voltar. Interagir, né? E também, aí tu tem eventos internos, esse no caso seria um evento de colheita, um evento externo do célula, em que o célula não vai fazer a sua
os seus ex, mas vai buscar pessoas para dentro do célula. E também tu pode fazer momentos internos do célula, que são eventos que vão melhorar a união, a comunhão entre as pessoas. Então, por exemplo, faz o louvorzão ali. Então vai ser um momento que a tua exaltação ela vai ser a parte maior do célula. Ela vai ser um momento em que tu vai buscar as pessoas ali que tocam violão, todo mundo vai trazer um violão, todo mundo vai saber que aquele célula vai ser realmente para louvar. Então talvez a edificação seja em cima disso. Então o que a gente vai louvar hoje a Deus? Então toca umas músicas, fala um testemunho, toca mais algumas músicas, né? Então isso une as pessoas, principalmente na questão ali de unir em Cristo, né? Nessa questão aí. Não, e eu acho também interessante, por exemplo, beleza, legal fazer tudo isso. E um outro ponto que eu acho do célula que é interessante a gente citar é que o célula, ele não é uma vez por semana. Não é uma vez por semana. O encontro do célula é uma vez por semana, mas a célula, ela tem que funcionar diariamente. Como assim? A ideia é que os membros da célula, que ser pequeno grupo, sejam uma família. Então, diálogo, tipo contato durante a semana, conversar, talvez aí se encontra para ir comer alguma coisa, né? Durante a semana, esse tipo de coisa, sabe? Porque a célula vai ter a união fora também. Isso eu quero dizer, a união fora da célula, do encontro. Da amizade entre um e outro. Né? Então eu acho que isso é importante também para a célula, para a saúde da célula. É importante o pessoal estar se encontrando fora da célula, não com um compromisso, por exemplo, o facilitador vai dizer, vamos fazer esse negócio aqui. Não, os membros mesmo, né? Isso. Tipo, vou me encontrar com o Botega ali, vou me encontrar com o Jairo, vou me encontrar com essas outras pessoas ali porque elas fazem parte da minha célula e então eu vou me encontrar com elas. E também tu pode, outra questão também, tu pode fazer eventos divertidos com o célula, né? Então, vamos jogar um paintball. Vamos jogar um paintball, vamos jogar um boliche. Vamos andar de kart. Vamos ver um filme no cinema. Vamos no zoológico. É legal, ver um filme no cinema, olha ali. Então tu pode fazer isso, trocar o célula por um evento legal desses. Vamos fazer uma viagem do célula inteiro para tal lugar. Vamos lá numa lagoa. Claro que não dá para viver de eventos, né? Tipo, deixar de fazer célula e ficar sempre fazendo evento. Pode fazer o evento fora do dia do célula. Dia do célula, prioridade é a célula. Mas de repente assim, vamos fazer no dia do célula um evento que tem o propósito, tem que ter propósito, né? De chamar mais pessoas. Então, que a gente falou, não vamos fazer o churrasco, vamos fazer uma viagem ao zoológico e vamos convidar nossos amigos, né? Isso. E de repente nossos amigos vão junto com nós no zoológico. Eles vão ver, cara, eles são cristãos e eles fazem essas coisas também. Vão pro zoológico. Olha só que interessante. Eles podem ir pro zoológico, ver os bichos. As pessoas às vezes pensam que... Ou vamos ver um filme de super-herói. Nossa, eles podem ver esses filmes de super-herói. Então tu vai ver que as pessoas são pessoas normais. Elas, apesar de estar numa igreja, elas não são ETs. É isso aí, eles vão perceber isso aí. Então, pessoal, para encerrar, já ficou, acho que comprido esse episódio, vamos dar uma resumida, né, no que a gente falou. Então, o que é a célula? Célula é um grupo pequeno. Se reúne em casa. Se reúne em casas, normalmente. Existem várias células que se reúnem num grupo grande, que é a celebração, que normalmente é o que a maioria das igrejas fazem. Isso, no célula tem alguém que lidera, que é o facilitador. Ele tem um auxiliar. Que passa as tarefas para as outras pessoas. É bacana ter essa divisão de tarefas para não ter muito peso no facilitador. Isso. As tarefas, elas são resumidas em 4 a 5 E's, né? Os 4 E's, né? Que é o quê? Encontro, exaltação, edificação, evangelismo. E daí a gente pode colocar em Górda, que é o nosso E especial. Né? E especial. E especial. E o especial que é o célula, né? Isso aí, só aí. Isso aí. Nós temos também a visão da célula, como que ela tem que... Quer dizer, a visão não. Os 4 pontos importantes da célula, que é o pra cima... Pra frente, pra fora e pra dentro. Pra dentro, né? Que muito fácil. Conhecido também como uma banqueta. Banqueta de 3 pernas, né? Um banquinho. Eu não sei se banqueta não é o regional também. Eu sei, eu sempre falo banquinho. Banquinho. Esse livro fala banqueta, né? Link no post. Link no post. Então a gente viu que a célula, ela tem muitas vantagens, né? Que no caso a gente fala o célula, às vezes por causa que é o grupo célula, né? A gente acostumou com grupo. Pra diferenciar também de, tipo, a célula. Eu vai ficar pensando, a célula... É uma célula, daí a gente fala o célula porque é o grupo célula, né?
Mas é o certo no português, você quer falar célula, né? Mas a gente gosta de falar o célula como se fosse o grupo. Que nem Google. É o Google e a Google. O Google é o buscador. A Google é a empresa Google. Muito bem. Viu? Esse é o melhor exemplo que eu dou. Mas beleza, então a gente viu que vantagens, né, que a gente pode ter com a célula, que o evangelismo ele funciona melhor, né? Ele flui melhor, que é o evangelismo de relacionamento, né? Isso. Então, o trabalhar vida a vida. Vida a vida, né? Porque daí é um grupo menor. Não é, tu vai convidar teu amigo, ele vai lá naquele grupo, lá tem 100 pessoas, e chega lá e, quanta gente, né? Daí tu não tem muito relacionamento, que é um outro ponto que é vantagem, que é a comunhão das pessoas, né? Isso. Comunhão, o que é? Relacionamento, tá? Ali um com o outro, juntos, né? Conversando e tal. Comendo, falando das dificuldades. Falando dificuldades, porque tu vai lá na celebração, lá no domingo, sei lá qual dia que vocês fazem aí na igreja de vocês, mas tu vai lá, tu não consegue falar com todo mundo. Eu não sei se em alguma igreja tem isso, mas na nossa pelo menos não tem um momento da comunhão na igreja. Tem um momento que tu chega na igreja, antes. Se tu chegar em cima da hora, não vai ter momento de chegar na igreja. Tem louvor? Tem louvor, tem o estudo, depois tu sai, tem muita gente que sai depois e já vai pra casa. Sim, acabou, tipo, já tá em casa, né? Isso, tem gente que o cara, a pessoa que tá pregando lá falou amém, tu já nem sente mais o cheiro dela dentro da igreja. Sim, o cara não espera nem pra ouvir os avisos, né? Acabou os avisos, o cara tá em casa já. Sim, já tá ligando a TV. Aí tem uns caras assim que nem nós, né, Botei, que somos exemplos. Sem egocentrismo nenhum, né? Sem patifarias. Né? Sendo humilde agora. Agora, mas nós ficamos bem mais. A gente quase varre o chão da igreja, né? Não varremos porque tem pessoas que são pagas para isso. Olha só, temos essa opção. Mas, então, tem essa vantagem. Tivemos alguma vantagem, Botega? A vantagem de tu poder utilizar seus dons na vida das pessoas. Muito bem lembrado. Foi bem frisado dentro do célula. Isso aí, poder usar os teus dons e talentos, poder melhorar também teus dons e talentos, saber para aquilo que Deus quer para tua vida, né? E é interessante tu pensar também que o célula, ele realmente transforma o cristão, porque muitas vezes tu pode ir para a igreja no domingo e tu ser aquele cristão mascarado, né? Isso, boa. Que no domingo, quando as pessoas estão te vendo lá, tu é o melhor cristão, tu leva a Bíblia embaixo do braço, cumprimenta todo mundo, fala os versículos-chave lá que todo mundo conhece. Então, olha só que vida que a pessoa tem, ele é uma pessoa que está sempre sorrindo ali. Que exemplo, né? Mas em casa talvez ele é uma pessoa que tem uma fortaleza, comete pecados e tal. Mas no célula é difícil de tu fazer, é difícil, né? Mas tu tá sempre com essas pessoas aí. É quase impossível, porque então tu vai ter o célula ali que tu vai ter que realmente mostrar que tu tá tendo uma vida transformada, né? Porque a tua vida transformada vai gerar frutos dentro do célula. E também o célula é para ser vivido durante a semana. Então, durante a semana, tu não vai ter como esconder alguma coisa das pessoas, porque se tu vai pra célula e tu quer uma vida transformada, tu quer o bem pra ti, tu quer o que Cristo esteja na tua vida, a célula vai te carregar isso, tu vai se sentir sujo quando acontecem essas coisas. Mas é isso aí, acho que é interessante, né? É bom lembrar que existe até um ministério Igreja em Células, né? Que eu deixei o link do post ali, células.com.br, né? Que fala, se tu quiser tirar dúvidas, se quiser material, lá tem. Se você quiser, se tu não tem célula na tua igreja e tu se interessou e te quer colocar células, pode colocar na tua liderança aí, sei lá como é que funciona a tua igreja. E no Ministério Igreja em Célula, né, eles têm essa opção, sei lá, chamar alguém pra lá, dar cursos, alguma coisa assim, né? Pra nós não foi feito isso, porque nós já somos uma igreja em célula, né? Uhum. Mas eu sei que tem, porque a gente já fez encontros, igrejas em célula, tal, e aí dá pra chamar o pessoal de lá. E, claro, tem que colocar cada um na sua cultura, né? Tem que personalizar pra igreja de vocês como é que vai funcionar a célula, né? Isso. Cuidar pra não virar um grupo familiar, né? Ou um grupo em casas apenas, sim, em que uma pessoa só fala e as outras escutam e quase ninguém é edificado direito. Mas, importante é estar junto, essa união, né? Pra buscar o evangelismo, buscar que Cristo seja falado para as outras pessoas e que todos possam ter uma mudança, que nem o Botega falou, para estar mais parecidos com Cristo. E também é interessante tomar cuidado aí se tu participa de uma célula ou se vai começar a participar de uma célula, é que tu tenha a visão
de que tu tá numa célula e tu precisa participar dela. Não é simplesmente, pode ser no começo tu seja um membro que tu tá indo lá para conhecer, mas a partir do momento que tu já conheceu a célula e tu tá querendo realmente participar disso, tu não pode ficar parado, porque se tu ficar parado, tu vai ser, digamos, culpado de o célula não tá andando para frente, porque o célula ele não é feito para te ser suprido. Ele vai te suprir a partir do momento também que tu vai suprir as outras pessoas. Porque se todo mundo for lá para ser suprido, não existe célula. Porque as pessoas vão ficar esperando de alguém alguma coisa que talvez não aconteça. Então, tu tem que ir com o intuito de criar essa coisa dentro da vida das outras pessoas para que também isso aconteça na tua vida, né? Então, não adianta a gente não ter a visão de que, eu tô indo numa célula, eu tenho que participar dessa célula, senão a célula vai morrer. Então, assim, já que tu e o Jário, no último episódio, falaram uma frase, né? Dessa vez é minha vez de falar uma frase. Opa! E a frase para encerrar esse programa é: tu vai pra célula para servir, não para ser servido. Isso aí, questão que serve, quer dizer, questão que não serve, não serve. Questão que não serve, não serve. Então tá, até mais, pessoal. Abraço. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos então na área de feedback do podcast, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui de novo com o Dandy, meu parceiro da área de feedback. E Dandy, nós estamos aqui na área dos feedbacks para leitura dos comentários do episódio 19, que falamos não, né? Mas a pauta era 2014 e agora, né? Falamos sobre como colocar em prática nossos planejamentos. Mas antes de a gente falar os nossos comentários, vamos falar pro pessoal aí que tá nos ouvindo, que talvez não conheça as nossas redes sociais, as formas de entrar em contato com a gente, todas essas coisas aí. Como é que faz para entrar em contato com nós? Existem várias formas de conhecer o nosso trabalho e de entrar em contato com a gente. E uma delas, a mais conhecida, é o Facebook. E o podcast tem o facebook.com/oficialpadd. Ah, mas agora nós temos uma novidade, né? Para facilitar as coisas, pode acessar como? Olha, agora ficou muito mais fácil. Se por acaso você estiver navegando no nosso querido site pelamordedeus.org.br, basta acrescentar uma barra e colocar pelamordedeus.org.br/Facebook e você vai cair na cara na página do Facebook. Direto. Tá, mas tem também o Twitter, né? Tem o Twitter, que é o @_PADD. E se o cara não souber acessar o Twitter? É muito fácil, aí tu vai lá no site, que é pelamordedeus.org.br, bota uma barrinha, Twitter. Ah, não, mas aí é muito fácil. É muito mel na chupeta. E nós temos também o nosso feed, né? Quem quiser assinar o feed e tal, né? É muito fácil, é tudo igual, é pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Ah, muito simples, né? Muito simples. E se o pessoal então quiser nos mandar um e-mail? Olha, é muito simples, basta enviar para contato@pelamordedeus.org.br ou acessar o Fale Conosco no nosso site. E lá, muito simples, né? Muito simples. Mas também nós estamos lá no iTunes, né? E eu acho que é interessante o pessoal acessar o iTunes e nos avaliar, né? Nos avaliar lá no iTunes, fazer alguma resenha e tal. E pra facilitar, claro que tudo isso que a gente tá falando tem link no post, né? O link tá no post e tal, né? Mas se a pessoa quiser acessar agora e não quiser abrir o site, pelo amor de Deus, como é que ela pode acessar direto e ela não quer pesquisar no iTunes, pelo amor de Deus, como que ela faz? Olha, é só colocar lá pelamordedeus.org.br/iTunes. Muito simples, aí vai aparecer a página do iTunes e lá tem um botãozinho lá para o iTunes, né? Abrir no iTunes, no programa muito iTunes, simples, né? Aí você pode ir lá nos avaliar, pode nos... dar 5 estrelas. Fazer uma resenha e tal, né? Nós também estamos lá no YouTube, no Podflix, tem os outros agregadores aí, né? Que agora eu nem lembro, são tantos, nós estamos por aí. E você pode nos ouvir por qualquer um deles, né? E não podemos esquecer da Pod Pesquisa. Responda ela, pois é muito importante para toda a podesfera brasileira. Segue o spot oficial de Léo Lopes.
Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante pra você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. Vamos pros comentários, né? Esse episódio, Dandy, nós tivemos muito mais comentários. Nossa, triplicou a quantidade de comentários. Triplicou, é um sucesso. 300%. 300% a mais. Tivemos um total de 3 pessoas comentando, né? Triplicou, que né? alegria Onde de tinha viver. sido uma só, né? Claro que eu não tô usando o Jairo, né? Que o Jairo também respondeu o comentário. Mas o Jairo é da casa, né? E dessa vez não precisamos dele, né? Então vamos lá, quem que foi o primeiro que enviou um feedback pra gente aí? O primeiro a enviar um feedback foi o Edson Romanato. Nossa, o Edson, tá beleza, Edson? Tá beleza, Edson. Ele escuta o nome dele todo o podcast, né? Incrível. É verdade. E ele disse assim: valeu muito a pena escutar, pois agora pude entender o motivo por várias coisas na minha vida. O porquê eu nunca as terminava e também me sentia desanimado, pois não havia planejamento e nem motivação, e mais importante, nada daquilo era para Deus e eu nem sequer buscava imaginar se era isso que Deus queria para mim. Obrigado. Muito interessante, então ajudamos uma vida, né? Legal. É bom saber que, tipo, por exemplo, o que a gente tá falando, por mais que às vezes a gente fica brincando, né, no podcast, porque esse episódio aí teve bastante piadinha, né? Uhum. O pessoal tava zoeiro, né? Tava zoeiro. Mas é legal que no fundo, assim, a gente consegue atingir, sei lá, né, a pessoa, né? Trazer alguma edificação pra ela, né? E quem que foi o próximo? Olha, o próximo a comentar foi o Pedro Angela. Esse é lá do No Barquinho. No Barquinho, né? Opa, esse é dos grandes, hein? Dos grandes, hein? E ele falou assim: fala, discípulos do PLD, curti muito o episódio e tem algumas opiniões sobre as metas de ano novo. Eu era da mesma posição que o Eduardo. Para que planejar algo no início do ano se tem o ano todo para fazer planejamento? Acabei mudando um pouco de posição. Para mim e para o Ed, pode ser tranquilo fazer planos em datas não cabalísticas, mas primeiro, pode ser desculpa para não planejar e, consequentemente, não frustrar-se com o não cumprimento do plano. E segundo, existem pessoas de todo tipo e pode ser que funcione com alguém do método do início de mês, ano, década. No entanto, é muito bom que haja planejamento anual. Toda a nossa vida, trabalho, família, igrejas e viagens é regida pelo ano. É verdade. Por que não aproveitar esse ciclo cabalístico para renovar as coisas? Eu mesmo já fiz planos de emagrecer em início de ano e não deu certo. Mas por conta de problemas de saúde, tive que emagrecer e comecei um regime em setembro de 2013. Hoje, com 17 quilos a menos, nossa, vejo que a motivação é o que mais importa. Se o ciclo cabalístico ajudar, que seja um impulso. E para esse ano, meus planos mudaram. Não criei metas quantitativas, perder 5 quilos, aumento de 300% do salário, etc. Eu gostaria de 300% do aumento do salário. Quem não gostaria, né? Eu queria dizer que eu ganhei um aumento de salário essa semana. Uau! Mas metas qualitativas, viu? Aumentar o tempo de qualidade com a família, melhorar a comunhão com os irmãos na igreja, etc. Continue com o bom trabalho e fiquem na paz. Pedro no Barquinho. Esse aí é o Pedro, então, muito interessante o que ele falou, e é exatamente isso, eu concordo com ele, que talvez o que não funciona pra mim pode funcionar pros outros, né? E o que não funciona pro outro pode funcionar pra mim. Exatamente. Né? Pô, e parabéns, Pedro, por conseguir aí, né, cara, ir adiante com esse regime aí, o cara conseguiu, né, perder 17 quilos, eu tô lutando já há um tempo. O Dandeco aí tá lutando há dias, né? Até o Pedro, agora eu vou falar do Dante. Pedro, ele também, porque a gente teve um problema no nosso último episódio, né, que tivemos um áudio de uma trilha que esteve subindo, e teve uma galera aí que reclamou. Dandy, agora tu tem que se desculpar aí, cara. Eu não sei o que aconteceu, eu me passei e quando fui ver,
Deu a louca e ela subia sozinha do nada. Nossa, isso aí... Mas isso foi corrigido. Isso aí tem coisa, hein? Tem coisa aí. É. Mas vamos lá, nós temos mais um comentário. Temos sim, temos o Márcio Moreira. O Márcio Moreira do Maná com Manteiga. É, Maná com Manteiga. Opa, esse cara aí até o Jairo respondeu pra ele lá, vocês podem acessar lá o nosso post pra ver os comentários. Ele respondeu lá que o Jairo, que é o nosso designer, né? Sabe, designers, né? Ele gostou muito da ideia do Maná com Manteiga, se emocionou, né, tal, né? Mas leia o que ele escreveu. Vou ler com a minha super voz. Uau. Cara, eu tenho um problema sério com planejamento. Tenho maior fama de metódico, mas sou muito preguiçoso na hora de botar no papel as minhas metas. E isso é importante. Aprendi em um curso que fiz há pouco tempo, que nossas metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Um bom exemplo é que testaram uma vez para aplicar em Olimpíadas, substituindo o sarrafo do salto em altura por sensores e adivinhem, caíram os desempenhos. Sabe por quê? Por quê? Porque os atletas não viam a meta, que antes era representada pelo sarrafo. Por isso é tão importante definir bem as metas, como foi falado, e deixá-las visíveis, como por escrito. Gostei do episódio, estou conhecendo vocês agora e está valendo a pena. Forte abraço, Márcio Moreira. Opa, abração aí, Márcio. Pessoal, acessei lá o Maná com Manteiga, cara, é muito legal o podcast deles também. E legal que o pessoal tá vindo aí comentar, né, porque daí a gente sabe o que o pessoal pensa, porque eles pegaram ali os comentários ali, né, e tu pode ver que teve algumas, né, opiniões diferentes, tal, assim, ó, eu concordava com isso aí, já não concordo mais, porque é diferente. Abaixa a música. É, também, né, cara, apesar que assim, ó, veio gente comentar ali nos comentários sobre a música, veio gente fora do podcast, veio gente... a galera tava reclamando aí, cara. Ainda bem que a gente conseguiu depois botar de volta lá com o áudio certo, né? Foi resolvido. Mas é isso aí, assim, pra finalizar, né, legal os comentários do pessoal. Gostaria então de deixar ali a indicação, né? A indicação da área de feedbacks. São as indicações. Agora temos o momento da indicação, né? Eu indico, tu indicas, ele indica. Tem um novo projeto do No Barquinho chamado A Deriva, que está sendo gravado lá pelo Chico Gabriel. E eles estão pegando diversas histórias, assim, né? Interessantes, assim, né? São crônicas, né? Mais ou menos assim. E tem esse último que eles lançaram, que é o A Deriva número 2. O título é A Viagem. Cara, muito bom, assim, o episódio, assim. Ele falou sobre um assunto profundo, sobre a questão, assim, de tu realmente se entregar por outra pessoa. É muito interessante, vale a pena escutar, vale a pena assinar o feed deles, vale a pena acompanhar e vale a pena escutar o A Deriva aí que o pessoal tá gravando aí. É um negócio muito rico, tu pode apresentar para pessoas não cristãs também. Interessante. É bem legal, né? Tem também um outro podcast, esse foi também indicação do Pedro Angela aí, que na sexta-feira passada ele indicou no Twitter o tal do podcast Pra Ler ou Pra Comer, né? É o nome do podcast. Aí eu fui atrás, se vou conhecer esse podcast, né? Porque eu pensei assim que fosse mais um podcast assim de engraçadinho assim e tal, né? Da podosfera e tal. Aí eu fui escutar lá, cara, o podcast dele é muito bom. É muito bom. Eu indico ali o último episódio que eles gravaram, que é o número 8, que eles falam sobre a nova criatura do zero, né? Então eles têm um podcast um pouco diferente, que eles analisam um versículo ou um trecho bíblico e eles comentam e debatem sobre aquilo, o que aquilo significa. É um negócio bem profundo, é um papo, né, que eles têm, e é um negócio assim, muito bacana, assim, edifica bastante e é legal de ouvir. Vão lá, escutem Pra Ler ou Pra Comer. O nome é engraçado, né? Pra ler ou pra comer? É um podcast, é pra ouvir, né? Mas tudo bem. E aí, tem alguma indicação? Não tem. Como sempre, não tem. É que eu sou o cara das indicações, eu indico! Então é isso, né? Chegamos ao fim da nossa área de feedback. Se você quiser que a gente leia seu comentário, seu e-mail, você precisa fazer o quê? Mandar o seu feedback para nós, né? Então mande seu feedback para nós, que no próximo episódio provavelmente a gente vai ler. E fiquem com tudo! Tudo de Deus!
Então, Duda. Eu tava falando. Então, assim... muito... Acho que eu vou lá fora. Joga uma pedra naquele cara. Aí tem motivo pra disparar. Será que ele tá testando lá, velho? Será que ele quer vender o carro? Será que ele tá vendendo picolé? Oi, meu amor. Querido, eu cheguei. Oi, Karen. Já fez barulho demais. Não, nem te esquenta. Oi, Duda. Oi. Olha, a Kellen está aqui agora, né? Cuidado, filho. Tu quer participar do final do nosso podcast? Quase. Só falta 2 Es e depois encerramento. Cara, de novo. Vai lá quebrar aquele carro lá. E até como exemplo, a gente pode usar o nosso amigo Edgar, né, que esteve gravando conosco o podcast, o episódio 11, sobre... difícil hoje! Tá vindo isso? Cuida aí, minha moto antenada. Cuida até o carro, né?